Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém. Atos capítulo 27. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus por este privilégio de estarmos aqui essa manhã e juntos glorificarmos o nome do Senhor. Deus seja louvado pela vida do pastor Sérgio, da sua esposa, irmã Nelly, bem como os filhos. E louvar a Deus pela igreja, pela saudação de bem-vindo. Sempre é um prazer estar com vocês. É um prazer rever os nossos amigos, pastor Emerson, irmã Elaine, evangelista Wellington, pastor Douglas, os demais obreiros que estão auxiliando o pastor Sérgio neste setor de trabalho. Eu trago saudação da minha família, da minha esposa. E, na verdade, o meu filho vinha comigo. Mas Deus tem os seus propósitos. No guichê, já para fazermos o check-in, a mulher perguntou assim, falou, qual que é o passaporte válido dele? Eu falei, é isso aí. Ele falou, mas esse aqui está vencido. E já estávamos planejando a viagem há alguns meses. O nosso visto vence em 2029. Mas ficamos naquela de ver o visto e não víamos a validade do passaporte. E o dele tinha vencido em maio do ano passado. Falei, nossa. E aí ele ficou. Mas mês que vem ele vai estar aqui. Na verdade, ele vai para Nurk. E quem sabe eu volto novamente e trago ele aqui para conhecer vocês. Ele é uma bênção, ele coopera comigo ali no setor onde eu sou pastor. É um jovem muito dedicado na obra de Deus, de muita oração, de muita leitura. E, graças a Deus, é um braço direito ali para mim na igreja. Atos capítulo 27, versículo 4. Nós vamos ler alguns versículos. Deus colocou essa passagem em meu coração e eu quero transmitir para vocês de uma forma que vocês entendam, porque Deus tem uma palavra para o coração de vocês essa manhã. Versículo 4 diz assim: E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Versículo 7. E que por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Nido, não nos permitindo o vento ir mais adiante. Versículo 10. Dizendo-lhe, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, com muitos danos, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Versículo 13. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta, mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. 18. Andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. 20. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muitos que não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, foram, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos ademoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. 23. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegavam contigo. Portanto, os varões têm de bom ânimo, porque creio em Deus, que
que há de acontecer assim como a mim me foi dito, e com tudo necessário irmos dar numa ilha. Qual é o nome dessa ilha? Versículo 1 do capítulo 28. Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Toma o seu assento adorando e glorificando a Deus. Eu quero, se você não quiser, eu quero, viu? Eu quero transmitir aqui essa passagem bíblica mais em forma de ensino do que de pregação, para nós compreendermos bem o que o Senhor Deus tem para a nossa vida. O contexto do capítulo 28, na verdade, é a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. A primeira viagem você vai encontrar em Atos capítulo de número 13. Ali, o Espírito Santo vai dizer para a igreja em Antioquia que deveria se apartar o apóstolo Paulo e Barnabé para uma obra a qual ele tinha designado. Ali, então, vai iniciar a primeira viagem missionária. A segunda viagem missionária do apóstolo Paulo vai ali pelo capítulo 15 e capítulo 16, quando ele chega em uma região por nome de Listra, encontra ali um moço chamado Timóteo, e ali vai iniciar a segunda viagem missionária com uma nova comitiva, porque a primeira, ela se desfaz por causa de uma contenda que teve entre Barnabé e o apóstolo Paulo. A terceira viagem missionária, ela vai acontecer a partir do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo faz, na verdade, uma terceira viagem para fortalecer as igrejas, as quais ele tinha plantado no campo missionário. Só que aqui na terceira viagem missionária, ela não termina no capítulo 19. Ela percorre capítulo 20, capítulo 21, vai até o capítulo de número 28, quando o apóstolo Paulo está preso. Só que Paulo tinha um desejo, ele tinha um sonho de conhecer a cidade de Roma. Tanto é que se você estudar, por exemplo, Atos capítulo 19, versículo 21, o texto diz assim: e cumprida estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia, pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, vírgula, importa-me também Roma. Então esse era o desejo do apóstolo Paulo, conhecer Roma, o Império Romano. Aí nós temos também Romanos capítulo 1, versículo 15, que corrobora com o capítulo 19 de Atos, dizendo: e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Só que Paulo não queria conhecer Roma do jeito que aconteceu, estando preso, uma masmorra, mas Deus tem os seus propósitos. Então, o que acontece? Ele vai partir de uma cidade por nome de Cesareia para ir a Roma, porque Paulo estava agora sendo prisioneiro, e ele, como cidadão romano também, ele vai apelar para o imperador César. E quando ele apela para César, ele vai sair agora em uma viagem de Cesareia para Roma. Só que essa viagem, o texto que nós lemos, mostra-nos que não foi uma viagem muito fácil, foi extremamente difícil, porque teve muitas turbulências, muitos problemas que aconteceram no decorrer de toda essa viagem. Eu quero iniciar aqui no capítulo 27, versículo 4, quando o texto diz: e partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Versículo 7 diz assim: e como que por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Nido, não nos permitindo, olha só, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. Versículo 14, mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Olha que interessante. Durante o trajeto da viagem de Cesareia a Roma, tudo que nós vamos aqui perceber do que aconteceu nessa viagem, que está registrado, capítulo 27 e 28, é esse vento chamado Euroaquilão. Pastor Jonas, o que é esse vento? O que significa isso aí?
Esse vento ele era conhecido pelos marinheiros do Mediterrâneo como vento gregal. Era um vento muito violento, extremamente perigoso, e geralmente a maioria dos navios, das embarcações, elas eram naufragadas, porque não conseguiam passar por esse vento aí, ou por que não dizer, por esse tipo de tempestade. Agora, nós temos aqui uma pergunta para o texto, e a pergunta é o seguinte: o que o Euroaquilão ele fez? O que ele faz? Bom, nós temos aqui algumas lições que podemos aprender com o capítulo 27 em relação a esse vento. Por quê? Porque todos nós temos planos, temos projetos, nós temos alvos, temos metas, e de repente, quando você planeja alguma coisa, e você acredita e nutre uma expectativa, claro que você acha que vai acontecer. Aí vem o vento Euroaquilão e destrói tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você arquitetou. Vem esse vento e destrói tudo. Então, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz está no versículo 15. O texto diz assim: sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento. Então, a primeira coisa que o vento faz, o Euroaquilão, é arrastar com violência a embarcação. Ou seja, parece que estava indo tudo muito bem e, de repente, perde-se o controle da situação. Perde-se o controle de tudo o que estava acontecendo. Porque, a princípio, a navegação estava indo tranquilamente. E você percebe que, trazendo isso para a nossa vida espiritual, uma das piores sensações da vida cristã é perder o controle da situação, é perder o controle de tudo. Porque nada melhor do que você ter uma vida controlada. Vida cristã, vida financeira, matrimonial, espiritual, material, tudo controlado. De repente vem um vento como forma de tempestade, que são os ventos contrários, e destrói tudo aquilo que nós estávamos planejando com tanto amor e carinho. E foi isso que o vento fez. A palavra do versículo 15 diz arrebatar. Isso aqui quer dizer impelir com força, com violência. E é isso que às vezes acontece na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, quando os ventos contrários sopram contra a nossa vida. Isso acontece como uma permissão divina. Mesmo que o diabo queira fazer alguma coisa contra a nossa vida, ele não faz porque ele quer, ele faz a partir de uma permissão divina. Tudo o que ele faz na nossa vida, existe uma permissão, mesmo que sejam ventos contrários. O que pode ser os ventos contrários? Pode ser uma enfermidade, pode ser um desemprego, pode ser, de repente, uma notícia ruim. Então, tudo isso nos abala, tira a nossa estrutura, nos arrebata com violência. Por quê? Porque, de repente, nós não estávamos esperando esse tipo de notícia vir para a nossa vida. Então, você percebe que uma das primeiras coisas que ele faz é arrebatar-nos com violência, tirando-nos de um projeto que estava tudo alinhado e deixando algo como que está tudo bagunçado. Parece que nós perdemos o controle e não temos o controle da situação. Só que precisamos entender que, diante de tudo isso, nós não estamos sozinhos. Jesus está no controle de tudo. Parece que a situação está longe, está cada vez pior e parece que não tem como contornar a situação. Mas nós precisamos entender que o mesmo Jesus que estava com os discípulos naquele barco de Marcos 4, Mateus 14, é o mesmo Jesus que estará conosco no nosso barco, guiando-nos e nos direcionando para um lugar seguro. Então, por mais que o vento, o Euroaquilão, tenta nos arrebatar, nos desanimar, nos tirar do propósito original, Jesus estará sempre no controle da situação.
Uma outra coisa que o vento euroaquilão faz, está no versículo ainda de número 15, que o texto diz assim: o navio foi arrebatado pela tempestade, sem poder resistir ao vento, assim cessamos as manobras. Olha só, cessamos as manobras e ficamos à deriva. O que aconteceu aqui? Além de perder o controle, outra coisa profundamente desagradável aconteceu. Por quê? Porque o texto é claro, eles ficaram imobilizados, ficaram sem ação. E foi isso que o vento euroaquilão fez, imobilizou a embarcação. Era um momento de crise, era um momento de dificuldade que eles estavam enfrentando com esse vento. E o vento vem e tira a ação, tira a atitude, imobilizando o apóstolo Paulo e mais 275 homens que estavam com ele naquela embarcação. Você já reparou que o medo também faz nos ficarmos imobilizados? Às vezes nós não temos ação, nós não temos atitude, parece que nós não conseguimos fazer ou, de repente, tomar uma atitude em relação à situação que nós estamos enfrentando. E, geralmente, o diabo, ele quer fazer isso com a nossa vida. Ele quer causar medo em nós através das tempestades da vida. E, geralmente, quando o medo vem, infelizmente, alguns deixam que o medo toma conta da sua vida de fé. Porque aonde existe fé, o medo não pode chegar. Aonde existe fé, o medo não consegue proliferar. Mas se você tiver medo e deixar que o medo tome conta da sua fé, infelizmente a tendência sua é você ficar imobilizado, sem ação, sem atitude, sem saber o que fazer diante daquela situação. Então, quando você demonstra medo, aí, infelizmente, é isso que o diabo quer. Ele quer tirar as suas ações através do medo. Porque quando nós estamos com medo, nós nem sabemos o que fazer diante de uma situação como essa. Por quê? Porque você perdeu o controle da situação. Então, além de perder o controle, você não sabe o que fazer, não sabe como agir. A pessoa não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, não vê a saída, e a impressão que se tem é que você está dentro de um labirinto e você não encontra a saída. E é frustrante não ter capacidade de agir. Quem aqui nunca passou por isso? Quem aqui nunca passou por uma situação como essa, de não saber o que fazer, de ficar impossibilitado em relação à situação que você está enfrentando? O que vamos fazer? Para onde nós vamos? Como contornar a situação? Então é isso que o vento euroaquilão faz. Uma outra coisa que ele faz, no versículo 20, não parecendo havia já muitos dias, olha só, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos a esperança de nos salvarmos. A terceira coisa que o euroaquilão faz é tirar os nossos referenciais, é tirar a nossa orientação, o nosso norte. Por quê? Porque os marinheiros se conduziam, se orientavam através do sol, através das estrelas, mas não havia mais sol. Não havia mais estrelas. Agora, como que eles iriam se orientar? Como que eles teriam norte para saber para onde é que eles estavam indo? Não tinham condições, perderam os referenciais. E uma das piores coisas da nossa vida é a pessoa perder o seu referencial. Não sabe para onde ir, não sabe para onde se conduzir. Essa foi a situação do apóstolo com esses homens. E o texto é claro. As nossas esperanças se esvaíram a ponto de acreditar que nós não nos salvaríamos. Já passou por isso? Aquele momento em que você olha para o lado, você não vê esperança, olha para trás, para frente, não vê esperança. Aí nós lembramos do Salmo 121. De onde me virá o socorro? De onde me virá a ajuda?
O nosso socorro vem de quem? Do Senhor dos exércitos, que criou os céus e a terra. De repente você entrou nessa manhã sem uma orientação divina, você precisando de um norte para a tua vida, mas a bússola, que é a palavra de Deus, a nossa fonte de regra e prática, vai nos conduzir ao lugar seguro. Deus vai te dar uma direção precisa para a tua vida, porque desorientado você não vai ficar. Deus vai te dar uma orientação, Deus vai te dar um norte para a tua vida e vai te conduzir às águas tranquilas para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Então o que o euroaquilão faz, resumindo para nós, ele vai desorientá-lo, vai tirar a sua esperança, vai desestruturar você, vai ameaçar a sua vida, acabar muitas vezes com a sua própria vida. É isso que os ventos contrários querem fazer com a nossa vida. Só que agora, nós temos também aqui uma outra pergunta. Veja bem, o que Deus faz no meio desse euroaquilão, dessa circunstância em que nós vivenciamos? O que Deus pode fazer? Versículo 23. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo. Olha só, Deus traz a sua graça nesses momentos turbulosos que nós enfrentamos. Nada melhor do que quando nós estamos nas noites escuras das nossas vidas e de repente você ouve uma voz do meigo nazareno dizendo: filho, filha, eu estou contigo. Não se preocupe, não tenha medo. Eu vou acalentar a tua alma. Eu vou ser um norte para a tua vida. Eu vou te ajudar, eu vou te conduzir. Eu vou tirar desse problema. Eu te tiro desse vale. Eu te tiro desse deserto. É através da graça. O que é a graça? É aquilo que eu não mereço, mas como presente Ele me deu. E a sua graça é que me faz caminhar, que me faz andar, é que me faz estar aqui nessa manhã, enquanto poderia estar dormindo em casa. A graça é que me conduz, é o meu combustível, mesmo diante das adversidades, das dificuldades, dos momentos difíceis, quando nós não queremos vir à igreja, quando não queremos mais servir a Deus, quando não queremos mais ler a Bíblia. Vem a graça do Senhor através da presença do Espírito Santo e acalenta, refrigera a minha alma, e podemos dizer como Elias: eu tenho mais vontade de continuar caminhando por 40 dias, porque Deus me alimentou através de um pão e de uma botija de água. Isso fala da graça que você precisa, que eu preciso, que é aquilo que eu não mereço, mas Ele dispensa para a tua igreja. Quem quer graça nessa manhã, levanta as tuas mãos e recebe a graça do Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia. O que Deus faz no meio do euroaquilão, pastor Jonas? Versículo 22. Mas agora vos ademoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. O que Deus faz? Deus traz notícias boas para o seu povo. Nada melhor do que receber uma notícia boa quando você está passando por um turbilhão de problemas. Ontem mesmo liguei para minha esposa, a gente comentando sobre o nosso filho, e ela falou: olha, tem uma notícia boa para te falar. Eu falei: o que foi? O visto do Davi não estava vencido, porque a gente acreditou que o visto dele estava vencido por ser uma criança, e a impressão que nós tínhamos na época, que líamos lá, é que o visto para criança era só até 5 anos. E ela leu e viu. E ela, ao invés de ver sobre o visto, ela viu no passaporte. E o passaporte para ele era só 5 anos, mas o visto era por 10 anos. Ela falou: então eu tenho uma notícia boa. Eu falei: glória a Deus, porque nós iremos precisar entrar com a papelada para poder revisar o visto dele. Então não vai precisar mais. Ela falou: no meio disso tudo, tem uma notícia boa. Eu falei: glória a Deus. Então é isso que Deus faz. Às vezes você está lá com tanto problema,
tanta situação difícil, situação assim que parece que não vai ter uma saída, uma luz no fim do túnel. De repente, Deus usa alguém, usa um ímpio, usa alguém e traz uma notícia boa para alegrar o seu coração. E foi isso que aconteceu. Paulo falou, olha, tenha bom ânimo, porque a vida de nenhum de vós, 275 homens, vai se perder. Olha que responsabilidade de Paulo, viu, Marcos? Para falar para todos aqueles homens que estavam ali, morrendo de medo, porque quem não tem medo de morrer? Todo mundo tem. Nós oramos, Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas quando fala que é para encontrar com ele, a gente não quer. Não, morrer agora não. Eu quero ser arrebatado, mas morrer ninguém quer. Aí, de repente, ele falou, olha, ninguém vai morrer. O que vai acontecer aqui é danos materiais. O navio vai se perder, mas a vida de vocês não vão. Eu fico pensando que eles receberam ali uma notícia boa, um alívio, ficaram animados novamente, e de repente agora, com a notícia dessa, nós entendemos que por mais que passamos e enfrentamos, Deus tem uma palavra para o nosso coração. Eu quero ler para vocês 1 Coríntios 10, versículo 13. Olha o que diz o texto. Fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Isso aqui significa que, às vezes, nós chegamos e falamos, Deus, eu não aguento mais. Não aguento mais. Quem aqui nunca pensou em chutar o balde, como diz no Brasil? Quem aqui nunca pensou em parar com tudo? Todos nós já pensamos. Nós, como pastores, pensamos. Às vezes, uma situação que acontece, dá vontade de você, Deus, sabe de uma coisa? Eu não vou mais pastorear. Eu vou voltar a ser itinerante, eu vou pregar a palavra, que é muito melhor do que ficar conduzindo gente ruim na igreja. Porque toda a igreja diz que tem 3 curralzinhos. O curral das ovelhas, o curral dos bodes e o lugar das cobras. E os pastores têm que ter uma sabedoria divina para lidar com cobra, com bode e com ovelha. Tratar todo mundo bem, sem acepção de pessoas. Mas isso aí só parte da vontade divina para a nossa vida, para nos dar sabedoria, para tentar e contornar, digamos assim, a situação. O que Deus faz no Euroaquilão? Versículo 24, Paulo diz, não temas. Olha que interessante, versículo 24. Não temas, importas que seja apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Qual era o propósito de Deus para Paulo? Era que ele chegasse a César. O propósito de Deus para Paulo não era morrer no meio do caminho. É a mesma coisa de Mateus 14, quando Jesus disse que eles deveriam entrar no barco e passar para o outro lado de lá. E vem o vento, sopra contra a embarcação, e eles achariam que iriam morrer. Mas Jesus não falou, olha, vocês vão entrar e vocês vão parar no meio. Negativo. Jesus pediu para eles entrarem, sabendo que eles precisavam passar para estar do outro lado de lá. Então, o propósito de Deus com Paulo se cumpriu. Por quê? Porque ele disse, é preciso que compareças a César. Então, era um propósito de Deus para Paulo, que ele tinha que chegar a Roma. O que nós aprendemos aqui, pastor? Deus tem um propósito para a vida de vocês, para a nossa vida, e vai se cumprir no momento certo, no tempo certo. Você pode ficar tranquilo. Deus não te trouxe para cá para fazer tudo pela metade. Deus te trouxe para cá para cumprir o propósito, e alguns podem permanecer aqui, outros voltarão para o Brasil. Por quê?
porque é propósito de Deus na tua vida. E você pode ficar tranquilo que você não vai morrer no meio do caminho, o vento não vai te destruir, não vai acabar com você, pelo contrário, se Deus te trouxe, Ele também é fiel para levar de volta. Se você quer, levante as mãos e adore o nome do Senhor nosso Deus. Pastor Jonas, o que Deus faz ainda? Versículo de número 44. Olha o que o texto diz. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas, outros destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Ou seja, Deus vai te conduzir em segurança. Aleluia! Deus vai te conduzir até o fim em segurança. Eles chegaram a esse porto seguro chamado Malta. Era onde Deus tinha o propósito para Paulo. Em meio às tempestades, Deus sempre vai preparar para vocês um porto seguro, aleluia. Ele vai preparar um porto tranquilo para você navegar em águas tranquilas e o nome do Senhor nosso Deus ser glorificado. Agora, outra coisa que nós aprendemos com o texto, versículo 10 e 11, o texto diz assim: dizendo-lhes, senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muitos danos, não só para a carga o navio é carga, mas também para nossas vidas. Mas, olha o que o texto diz, mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia o apóstolo Paulo. Ou seja, eu não creio muito no que esse homem está dizendo, esse tal de Paulo. Eu creio no piloto. Eu creio no mestre do navio. Neles eu creio, mas em Paulo eu não creio não. O que nós aprendemos aqui? Ouvir a voz de Deus me livra de perdas e incômodos da vida. Por quê? O problema é quando não ouvimos a voz de Deus diante de tantos assuntos e aí passamos por perdas. Sabe quem é um exemplo para nós? O profeta Jonas. Não quis ouvir a voz de Deus e infelizmente sofreu algumas consequências. Perde porque não quer ouvir a voz de Deus. Precisamos distinguir quando Deus está falando, quando o homem fala e quando o diabo fala. O cristão precisa ter esse dom de discernimento. Porque às vezes alguém vem falar para você alguma coisa e você fala, nossa, Deus usou essa irmã. E às vezes não é Deus. Pode ser ela na emoção. E às vezes pode ser o diabo também. Temos 3 vozes na Bíblia e precisamos saber distinguir quais delas é a voz de Deus. Então existe situação que a gente consegue evitar se ouvirmos a voz de Deus. Talvez você esteja passando por perdas, por incômodos, por quê? Porque você decidiu não ouvir a voz do Senhor. Deus queria te livrar de mágoas, de incômodos, de perdas, de sofrimentos, mas às vezes nós falamos, sabe de uma coisa? Eu vou deixar Deus de lado e vou fazer do meu jeito. É nessas horas que sofremos alguns incômodos da vida. Então precisamos ter muito cuidado para não termos percas materiais e espirituais quando não aprendemos a ouvir a voz de Deus. Versículo 19, olha o que o 19 diz, já estou finalizando. E ao 3º dia, nós mesmos com as nossas próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. O que acontece? O navio estava tendo problema, estava para naufragar. Então, para naufragar, o que eles começaram a fazer? Vamos jogar isso aqui fora, vamos jogar isso aqui fora, vamos jogar isso aqui, vamos jogar isso aqui, vamos tirar as coisas do navio, vamos jogar para o mar. Eles foram tirando tudo. Por quê? Porque o peso estava dificultando a navegação do navio. O que nós aprendemos aqui? É necessário tirar o peso que está dificultando a nossa navegação. Que peso é esse, pastor? Quem sabe
Existem alguns pesos dentro de você que está impedindo você de navegar. Que pesos são esses? De repente, pesos emocionais. De repente, pesos sentimentais. De repente, você tem uma mágoa. De repente, você precisa perdoar. Precisa liberar o perdão. E são pesos que nos atrapalham na nossa vida espiritual com Deus, o nosso relacionamento vertical quanto horizontal. Então precisamos entender que tem coisas que nós não somos obrigados a carregar. Por quê? Porque nós precisamos aliviar a bagagem, como disse Max Lucado, aliviar aquilo que está pesando na nossa vida, um sentimento ruim de mágoa, precisando perdoar, liberar todos esses sentimentos ruins que você tem dentro e que está causando doença na sua vida física também. Precisamos aprender a aliviar as cargas que nos impedem de crescer, de conhecer melhor a Deus. Precisamos fazer como esses homens fizeram. Se está causando problema na nossa embarcação, então é momento de aliviarmos os pesos da nossa vida. Que peso que você tem carregado? Que peso que você está enfrentando? Você precisa tirar da sua alma tudo aquilo que está prejudicando você. Como lidar com as dificuldades e os desafios da vida? A importância de deixar o passado para trás e viver o presente sem se prender a mágoas ou arrependimentos. Tem muita gente que é assim, né? O passado era assim, antigamente era assim. No passado você me feriu, no passado você me magoou. É tudo no passado. E esquece de viver o presente, de que Cristo nos libertou, nos perdoou, nos deu um novo nome, um nome escrito no livro da vida, vai nos dar uma morada eterna. Então lembre-se que Jesus precisou te perdoar. Então quem somos nós para não liberarmos o perdão também? Quem somos nós? A necessidade de aprendermos a lidar com as emoções e sentimentos sem reprimi-los ou negá-los. Então você precisa tirar da sua mente tudo aquilo que está pesando em seu espírito e também na sua alma. E finalizo agora o versículo 28, capítulo 28, versículo 1, que diz assim: e havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. Pastor, o que o senhor vai encerrar agora? Os ventos contrários levaram eles para onde mesmo? Para Malta. Sabe o que Malta significa, Marcos? Ilha do mel. Os ventos contrários conduziram eles à ilha do mel. Depois dos ventos contrários, terra do mel. Depois das lutas, terra do mel. Depois das dificuldades, terra do mel. Depois das enfermidades, terra do mel. Depois das portas fechadas, terra do mel. A vida é feita de etapas. Esse vento que você está enfrentando não vai durar para sempre. A terra do mel está chegando. Aleluia. Quem crê se coloca de pé, glorificando e bendizendo o nome do Senhor nosso Deus. Pastor Jonas, está difícil. Fique tranquilo que a terra do mel está chegando. Pastor Jonas, não aguento mais. Fica difícil que a terra do mel está chegando. Pastor Jonas, estou pensando em voltar. Espera um pouco. A terra do mel está chegando. Pastor, estou desempregado. Fique tranquilo, a terra do mel está chegando. Deus está no nosso meio nessa manhã. Ele trouxe essa palavra aos nossos corações, e eu tenho certeza que você vai começar a navegar em águas tranquilas. Deus